E o programa Opinião está de volta, hoje discutindo o racismo dentro e fora dos campos com o professor Douglas Belchior. Para falar do racismo fora de campo, preparamos uma matéria. Vamos dar uma olhadinha. Por que o senhor atirou em mim? Eu não consigo entender da maneira que ele foi arrancado de mim. Por que o senhor atirou em mim? O suspeito padrão é um negro. O suspeito padrão é um negro. Por que vocês atiram em nós? Aqui a população sofre. Sofre porque é negro, sofre porque somos pobres. Colegas de escola, vizinhos, militantes de movimentos sociais, os pais, os irmãos, a avó, cidadãos comuns, todos indignados com a morte de Douglas, não veem outra resposta para o que aconteceu naquela tarde de domingo, dia 27 de outubro. É nessa escola que o Douglas estudava. Agora, no fim do ano, ia se formar. Estava no 3º ano do ensino médio. Estudava à noite. De dia, trabalhava numa lanchonete. Aos fins de semana, entregava pizza. Em fevereiro do ano que vem, ia completar 18 anos. O moleque é da hora, trabalhador, entendeu? Não reclamava de nada na escola. As notas dele impecável. Tudo nota azul, nenhuma vermelha. O Douglas, resumindo, ele era uma pessoa fantástica, igual ele nunca vai ter. Menino que tinha sonho, era alegre, brincalhão. O policial que atirou diz que foi um acidente. O irmão, Diego, não quer mais conversar com a imprensa, mas afirma que o policial chegou atirando de dentro da viatura. Douglas ainda perguntou: por que o senhor atirou em mim? De dentro do carro, um disparo direto no coração. Porque 9 dias ele está solto. Cadê a justiça do Brasil? A justiça para o pobre? Para o negro? Lamentável, né? Douglas, o que é o racismo e como a gente identifica o racismo no Brasil, dentro, fora dos campos? Olha, o racismo ele é uma ideologia, é um pensamento, é uma convicção de superioridade de raças, coisas formuladas ali no final do século XIX e que, a partir a partir da crença nessas ideologias, o Estado brasileiro passou a ter iniciativas que, na prática, a obedecia, né? Então, quando a gente diz que o Brasil é um país que tem instituições que são racistas, é porque ela promove, a partir da sua ação, tratamentos diferenciados em relação às populações e à diversidade. Delas. Por exemplo, a polícia é uma instituição radicalmente racista. Nós estamos vendo aqui o que passou, o que a matéria nos trouxe. O problema é o seguinte: o racismo nunca aparece no meio da equação, ele sempre aparece no final da equação. Eu vou dar alguns exemplos. A polícia, ela é, por parte da população, avaliada como violenta. A polícia, ela tem uma avaliação diferente quando a gente olha num bairro de periferia e num bairro nobre. A polícia num bairro nobre, ela é vista como um elemento de segurança, de cuidado com o patrimônio de quem mora ali. Quando o carro da polícia passa pela rua de um bairro nobre, a pessoa olha pela janela e se sente segura, fala: pô, que legal, tá tendo aqui mais policiamento no bairro. Essa mesma viatura dá a volta no quarteirão e chega no bairro pobre, um bairro de periferia, os moradores ali vão temer, porque a polícia nunca está para cuidar, ela está para esculachar, ela está para investigar, ela está procurando ali os culpados de determinados crimes, ela está ali porque aquele é um território ocupado por, como foi dito no vídeo aqui, por suspeitos padrões. E os resultados da violência da polícia, elas são radicalmente racializados. De cada 10 pessoas mortas pela polícia, 7 são negras em média, jovens de até 29 anos. Agora, a polícia ela é incompetente, ruim, despreparada para toda a sociedade ou só para a população negra? Podemos dizer que é para toda a sociedade. No entanto, os resultados da ação da polícia são desproporcionais. A gente pode falar isso sobre saúde, sobre educação, por exemplo. Eu sou professor de rede pública. Se você perguntar para qualquer pessoa no bairro onde eu dou aula, ou perto de tua casa, como é que é a educação no Brasil? A maioria dos seus alunos são brancos ou negros? Na escola pública, você tem uma proporção equivalente nos primeiros anos, e com o passar dos anos,
a escola vai embranquecendo, porque a juventude negra é aquela que vai ter mais problemas para continuar na escola pelo contexto social em que ela vive. Mas mesmo numa comunidade pobre, em que brancos e negros dividem aquela pobreza, aquela situação, você vai ter um disparate. A escola acaba sendo um serviço de má qualidade para toda a coletividade, para brancos e negros daquela comunidade. Mas a hora que você pega o resultado final, por exemplo, apesar de a educação ser ruim ou de péssima qualidade para todos, 70% das crianças que estão fora da escola em idade escolar são negras, ou 70% dos analfabetos são negros. Ou seja, no resultado do serviço público, do serviço social, no resultado do conflito e da desigualdade social, os piores resultados ficam para uma parcela maior de negros do que de não negros. Isso significa um racismo institucional na prática da ação do Estado. É isso que o movimento denuncia. Mas aí, Douglas, a gente tem um problema, porque olha, o Brasil é reconhecido como um país de cultura diversa, miscigenado, construído com uma migração de diversos povos. Como é que você explica isso? Como um país feito com essa mistura não se vê assim tão racista? Mas isso é verdade. O Brasil é um país fruto da miscigenação, da mistura das cores, da mistura das origens, das culturas. E isso é bonito, isso é bom. O problema é que essa tal miscigenação, essa mistura das cores e das origens, a gente não percebe ela nas pontas. Por exemplo, quando eu olho para a penitenciária, quando eu olho para a cadeia, para a Fundação Casa, a gente não percebe essa mistura ali. Tem muito mais negros do que brancos nesse espaço. Quando você faz um estudo um estudo da presença entre os moradores de rua, você vai ter uma proporção muito maior de negros. Nos espaços da precariedade dos mortos pela polícia, dos presos, dos perseguidos, dos moradores de rua, dos sem-teto, você vai ter uma proporção muito maior de negros. Agora, a questão social está ligada à questão racial. Quando você olha para a universidade, você não percebe miscigenação. Você não percebe mistura, não percebe democracia racial na universidade. Cadê a mistura brasileira na USP? Ou nos cursos de medicina em Salvador, nas universidades públicas? Tá, mas aí eu te pergunto, cadê a mistura brasileira? A mistura brasileira, ela se dá na frente de trabalho, na produção. A produção da riqueza nacional, ela se dá muito a partir da mão de obra negra e da mão de obra branca pobre, mas o problema é que à medida em que você sobe a escada da ascensão social, à medida em que você sobe a pirâmide social, você percebe que a ponta de cima não mudou, ela não se misturou. Ela é equivalente, ela se iguala ao que a gente tinha há 200 anos atrás. A pirâmide social brasileira, ela teve alguma alteração nos últimos 120 anos, nesse período pós-abolição, um pouquinho embaixo. Em cima, não. As elites brasileiras continuam sendo majoritariamente brancas, majoritariamente formadas por descendentes das famílias quatrocentonas, por descendentes dos colonizadores. Isso não mudou. O poder, o dinheiro, o status quo continua sendo branco. E é preciso manter isso. E para manter isso é preciso oprimir a todos. A população negra em especial e também parte da população não negra, porque vai conviver na comunidade, vai conviver com aquelas mesmas dificuldades. Um dos professores que eu tenho na vida, e eu aprendi muito com rap, né, além da sala, também está ligado a toda essa questão além da do sala negro. de aula, dos meus professores de história que me levaram a me provocar a conhecer mais a minha história, o hip hop, o rap teve um papel fundamental. Um dos meus professores nisso, o Brau, ele diz em uma entrevista que aquele branco que mora onde eu moro, que vive onde eu vivo, com os mesmos problemas, empina pipa comigo, joga bolinha de gude, corre da polícia comigo, aquele cara é como se fosse um preto. É como se fosse. Ele quase se iguala. Nas questões sociais talvez se igualam, mas à medida em que ele busca alternativas na sociedade, a sociedade ela se hierarquiza pela questão racial. Então mesmo numa disputa de emprego, numa vaga, numa oportunidade qualquer, a gente vai perceber a sociedade fechando mais portas para negros e apresentando oportunidades para não negros. Isso é fruto dessa história de 400 anos de escravidão e das 126 anos de políticas públicas universais, de república, de democracia, mas que não garantiram para a população para a população negra igualdade de oportunidades. Então o movimento ele se volta contra esses números que são explícitos, que denunciam o Brasil como um país radicalmente e violentamente racista, mas que ao mesmo tempo nega isso o tempo todo. Vou apimentar mais um pouquinho aqui o nosso debate.
Recentemente, a jornalista Raquel Sherazade fez uma declaração polêmica sobre esse assunto que provocou uma forte discussão nas redes sociais. Vamos ver o que ela disse. E o próprio conceito de raça já é por si só um estímulo ao racismo. Essa definição é ultrapassada. A ciência moderna prefere o termo etnia para designar as diferenças culturais e físicas de grupos humanos. Não há raça branca, nem negra, nem raça amarela. Há uma única raça, a raça humana. Porque debaixo do verniz da pele, nós dividimos o mesmíssimo DNA. Prova científica, prova cabal de que somos todos iguais. Racismo é ignorância que remete ao passado, aos tempos em que o conquistador precisava justificar seu domínio sobre o conquistado, em que o senhor precisava se sentir mais humano que o seu escravo. Em seu livro Mein Kampf, a Bíblia nazista, Hitler inspira-se na ignorância de pensadores retrógrados para defender a superioridade dos alemães sobre negros, judeus, russos, tchecos, poloneses. Seu ódio não tinha cor, porque sua estupidez não tinha limite. E aí? O que dizer sobre a declaração da Sherazade? A Sherazade é fruto de uma geração de novos conservadores que ocupam a mídia brasileira para espalhar, né, e ressignificar as teorias de superioridade, de racismo, embora isso não apareça ou ela queira transparecer uma preocupação com o problema da desigualdade racial no Brasil. Na verdade, esse discurso serve para endossar. O movimento negro não inventou a palavra racismo. A ideia de raças não é uma construção dos descendentes africanos ou dos povos africanos. Isso é uma construção dos brancos racistas. Quem inventou um conceito... É uma construção social. A ideia do racismo, né? O conceito do racismo, que é a ideia de superioridade racial, não foi uma construção dos oprimidos, foi uma construção de quem quis oprimir a maioria ou de quem quis oprimir categorias de seres humanos, vamos dizer assim. Não fomos nós que construímos. É verdade o que ela diz, nós somos todos de uma mesma raça. O problema é que a sociedade não nos trata com igualdade. O problema é o que se construiu socialmente a partir da ideia de raça, que é o que você acabou de dizer. Existe sim raça do ponto de vista da construção social e a sociedade brasileira e mundial divide os povos em raças, sim. Aonde é que a gente percebe essa divisão? Primeiro, na tarefa que cada um cumpre na sociedade, quem vai fazer o serviço mais pesado, quem vai produzir a riqueza e quem é que vai usufruir, quem é que vai ter uma boa vida a partir dessa produção, trabalhando pouco para isso e vivendo só para gozar desses prazeres e dessa riqueza toda. Basta ver que os cargos mais tidos como mais sem grande profissionalização são ocupados pelos negros. A ideia de que o racismo é algo ultrapassado para se pensar ou para se ter como preocupação no Brasil é tão superficial e sensível, ela não sobrevive a um minuto de raciocínio lógico e de análise da realidade. Todos os índices sociais no Brasil, todos eles, se a gente estratificar por raça, vamos dizer assim, ou pela etnia, como ela prefere dizer, tanto faz, vai colocar de um lado negros e de outro brancos. Vai dividir o Brasil em dois grupos diferentes. O IDH no Brasil, se a gente estratificar isso, é um estudo recente agora de uma universidade do Rio de Janeiro, que demonstra isso. Se o Brasil fosse dividido entre brancos e negros e comparado o seu IDH, a gente teria dois Brasis, um equivalente à Suíça, outro equivalente ao Congo. Então não há nenhuma maneira de negar a influência do elemento racial na estrutura da desigualdade social no Brasil. Veja, nós falamos de desigualdade social e de quais as motivações dessa desigualdade. O racismo é, talvez, uma das principais motivações, talvez ao lado do elemento de gênero, e aí isso é uma defesa que os movimentos fazem, de que no Brasil a gente não pode fazer uma análise do que é o país e das suas desigualdades a partir de uma lógica ortodoxa economicista. Não, o Brasil não se divide só em pobres e ricos, em quem tem e quem não tem, em patrões e empregados. Não. O que você acha dessa lógica hoje em dia se defende muito, né? Muitas pessoas defendem essa lógica de que
É o esforço que conta. Sim. Independente da sua cor, independente Sim. da sua classe social, se você é um esforçado, você vai conseguir sim a lógica alcançar do mérito. Isso. Não cabe, mas nesse caso, analisando o racismo, a gente vê que não cabe. O que você pensa disso? Não, então, eu penso que nós precisamos provocar as pessoas a refletir. Esse trabalho aqui, esse momento de debate, ele é muito importante para provocar para que as pessoas pesquisem, estudem, busquem dados para embasar as suas afirmações e não só repitam o que a TV, o que a Sherazade, o Datena, esses conservadores dessa nova geração fazem. Eu estava dizendo, para fechar meu raciocínio, que... Agora eu esqueci. Eu estava falando... Queria voltar no raciocínio para responder questão a pergunta. trabalhista, Tá. do gênero, sim, dos movimentos. Sim, isso. Eu ia dizer isso. Que uma análise só a partir do elemento econômico, ela não é suficiente para explicar o Brasil. A gente precisa considerar 3 elementos que são fundamentais para entender as desigualdades, o que estrutura as desigualdades no Brasil. Um deles é o elemento econômico, não tem dúvida. Né? Que tem a ver com propriedade, tem a ver com propriedade de terras, tem a ver com propriedades de meios de produção. Isso é importante. As famílias, não à toa, a família mais rica do país é aquela dona da maior corporação de comunicação que nós temos, que é a família Marinho. Posso te pedir para segurar só um pouquinho esse debate para a gente apimentar um pouquinho mais daqui a pouquinho? A gente vai para mais um intervalo e rapidinho, na volta, a gente discute e o Douglas fala aqui para a gente como resolver o problema do racismo no Brasil. Já, já.